Emocionante, hein? Cheio de histórias impactantes de milagres, e foi um privilégio poder ouvir cada um desses testemunhos. Eu sempre acho espetacular quando a gente tem essa oportunidade. Eu vou dar continuidade àquela nossa série, Transformados pela Graça. Então, a graça que salva foi o primeiro assunto, onde a gente via exatamente sobre como a graça é suficiente para nos dar certeza da salvação. E hoje o assunto é a graça que justifica. Algumas ênfases dessa série, ela é baseada em textos de Paulo, então sempre são cartas de Paulo. Normalmente eu fico preso no mesmo contexto. Hoje eu vou ficar um pouquinho menos, mas é Romanos capítulo 3 e Romanos capítulo 5. E a ideia é construir um caminho onde a graça não apenas, e esse apenas entre muitas aspas, não apenas é a garantia da nossa salvação, mas ela é um instrumento de transformação da nossa vida. Então, a graça não apenas te alcança e te dá uma alternativa, como ela muda o seu jeito de enxergar a vida e de viver. Então, há uma expectativa de que todo aquele que encontra Cristo, ele seja impactado por isso. É quase como dizer, por exemplo, que numa família os filhos são, sim, tremendamente parecidos com os pais, né? Então, você é influenciado pelas pessoas que você convive, com o jeito de falar, viver, pensar e etc. Não seria assim também no relacionamento com o Salvador? Ele deveria impactar a sua vida, então a graça deve, de alguma forma, na prática, fazer diferença na nossa vida. A graça que justifica é mais um tema. O QR Code é para você acompanhar o que tem de além desse sermão. Então, todos os temas da série, eles vêm acompanhados de um texto, vêm acompanhados de um infográfico, vêm acompanhados de um acesso às imagens da apresentação, e você também tem acesso lá ao vídeo da pregação, porque, por exemplo, esse sermão eu já preguei em Santo Amaro, então tem lá para você assistir de novo se você quiser, tá? É sempre o mesmo site, inclusive lá já tem o terceiro sermão, porque eu já preguei o terceiro. Mas vamos lá. Então, você sempre viu o crescimento cristão como uma escadinha. Eu ensinei por muitos anos para os adolescentes, quando eu era professor de Bíblia, de que o cristão encontra com Cristo, aceita Jesus, e depois começa uma escadinha de mudança diária, de crescimento. E isso se parece muito com mérito, né? Então, eu dou mais um passo, me torno uma pessoa melhor do que era ontem, e amanhã por seguinte. Essa imagem é completamente mentirosa. Exatamente porque ninguém está nessa escada melhorando todo dia. Você pode passar anos e continuar comprometido com o mesmo pecado que você tinha antes. Ou você pode passar, por exemplo, olha os personagens bíblicos. Você acha que Abraão era assim um homem de bastante relacionamento com Deus? Sim? É uma pessoa que conhecia bem o Senhor? A ponto de fazer uma refeição com Ele? Foi no início ou no fim da carreira dele que a esposa propõe para ele dormir com a serva e ele vai lá? No fim. Mas se
a escada é o modelo do cristão, como que lá no fim ele comete um erro tão básico? Porque alguém que tem um relacionamento com Deus sabe, tem uma leve desconfiança de que ele tem que ser fiel à sua esposa. Até quem não conhece Deus sabe disso. Isso, na verdade, é um problema para a lei brasileira, inclusive. Não é só para quem é religioso. Então, veja que não existe essa ideia humana de eu estou cada vez melhor. É diferente disso. As pessoas hoje são avaliadas por notas. Impressionante como eu tenho sido abordado nas lojas para avaliar. Eu cortei o cabelo, o barbeiro disse: pode me avaliar no Google? Eu disse: sério? Eu não sei se você quer que eu te avalie lá. Eu fui numa outra loja comprar, sei lá, um chocolate. Disse: e aí, você vai dar quantas estrelas para nós? Eu falei: que estrelas? Parece que o mundo todo é baseado nisso. Cada dia eu preciso ter uma nota melhor, eu preciso ter um cargo melhor, eu preciso ter um salário melhor. O que eu consigo produzir? E muitos transferem essa lógica para o relacionamento com Deus. Então, muitos pensam: eu preciso ser melhor, eu preciso merecer, eu preciso compensar meus erros. Então, os maridos têm esse problema, né? Eles acham que um presente caro é suficiente para um perdão de um erro grande, certo? Quanto maior o presente, maior a dívida. É por aí. A mulherada está rindo, eu acho que eu estou no caminho certo. Davi não sabe disso. Ok. Eu inverto em casa, eu já dou presentes maiores para quando eu errar eu dou um pequenininho, entendeu? Para enganar, sabe? Para ela ficar confusa. Não é um problema tão grande. Mas a verdade é que a gente vive nessa lógica de merecimento. Mas com a graça, a justiça que Deus exige é a mesma justiça que Ele oferece. Vou repetir a frase porque ela é complexa. A justiça que Deus exige, que Ele pede de você, é a mesma justiça que Ele te oferece, que Ele te dá. Então, no fim, você não merece. Justificar significa receber justiça sendo injusto. Vamos para Romanos, capítulo 3, verso 23. O texto é muito claro, ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Nós aqui, inclusive? Sim. A gente é igual? Sim. O pastor também? Sim. Essa convicção de vocês me magoou um pouquinho. Com tanta energia, o que vocês estão sabendo da minha vida? Todos pecaram. Nós não somos iguais nas nossas virtudes. Nós somos iguais na nossa dificuldade. Todos pecaram, então todos nós somos iguais. O diagnóstico de Paulo, antes de apresentar a solução, é todos, religiosos, não religiosos, judeu, gentil, todos. O problema do pecado não é apenas fazer coisas erradas, é viver separado da glória de Deus. Então, isso é sempre difícil de perguntar, mas eu preciso que você pense nisso. Você e o assassino, qual a diferença entre vocês? Não ter matado. Mas ele é pecador. Sim, mas vocês são pecadores iguais? São pecadores diferentes. Sim. Lembrar que odiar é matar o próximo, então acho que a gente também nem é muito diferente. Entre aqueles que estão na igreja ou não estão, qual a diferença? E por que a gente fala assim: que pena, olha,
está fora da igreja, como se a pessoa, porque está fora da igreja, está pior. Será que está pior? Às vezes não. Porque todos nós somos pecadores. O Evangelho começa quando nós paramos de nos comparar com outras pessoas e começamos a nos comparar com a santidade de Deus. Veja que é inútil você ficar pensando se você é similar ou diferente do A, B ou C. Por quê? Porque tanto faz. Todos nós somos pecadores. Com quem é que nós devemos nos comparar? Com a gente mesmo e com Deus. O nosso alvo é a santidade divina. E o nosso problema, quando se trata de relacionamento com Deus, não é o coleguinha, é a gente. Infelizmente, quando eu olho para o outro, ou eu vou me sentir bem porque eu sou melhor naquele ponto que o outro é mais fraco, ou eu vou me sentir pior porque ele é melhor do que eu em algum aspecto. Mas isso resolve o problema? Não resolve. Então, hoje, e todas as vezes que a gente falar aqui, essa conversa é sobre você mesmo. Não é sobre a pessoa que está perto ou longe de você. Bom, se o problema foi apresentado, agora tem um mas. No último sermão tinha um mas também. É o jeito como Paulo escreve. Você vai se identificando com o estilo literário. E o estilo literário de Paulo, ele cria alguns diálogos entre ele mesmo e sempre ele apresenta a dificuldade e depois ele apresenta a solução. Então ele apresentou o problema, todos pecaram. Solução, verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem e sobre todos os que creem. Para todos e sobre todos os que creem. Bom, mas agora, o que muda? Com a graça, tudo fica diferente. Eu encontro a graça e então, agora, minha realidade mudou. Observe o sem lei. Sem lei é porque Paulo está jogando fora a lei. É engraçado porque ao mesmo tempo que ele joga fora a lei no início da frase, ele coloca a lei em destaque no meio. Então, como que é esse negócio de sem lei? Vamos lá. Mas agora, o efeito de mudança, Deus fez algo novo. Ele conquistou justiça. A justiça não é conquistada por nós, ela é recebida por nós. Então, o sem lei significa apenas que a lei agora não tem efeito sobre aquele que crê. Te explico. A lei mostra o pecado, certo? Então a lei condena. E todos nós, segundo Paulo, estamos condenados. A imagem de um julgamento é a melhor mesmo. Então, você entrou no tribunal, você tem uma acusação sobre você, da qual você é culpado e você tem que receber a punição, certo? Então, vou usar um caso muito leve. Você passou o sinal vermelho, tem uma foto bem bonita, sua, sorrindo dentro do carro, a placa do carro, o carro é seu, é você lá, o sinal está vermelho, tem todas as provas e você realmente passou no sinal vermelho. E aí o juiz olha para você e diz assim, você está culpado. O que dá para você fazer? Se você começar a chorar. Se você disser que naquele dia você precisava chegar em casa para ir no banheiro. Se você disser que não presta atenção no trânsito, tem alguma coisa que ajuda você a sair de lá sem uma multa? Não. Ok. Então, a lei, ela comprova que você está culpado. Mas, de repente, aparece a graça. E Jesus diz, eu
eu sou o motorista. Eu recebo a multa. Não mais aquele que é culpado. Você não fez nada. Você não tem argumentos. Você continua culpado. Apenas não é mais você que está sendo julgado. E por isso a lei perdeu efeito sobre você. Assim como o pecado. Porque você não precisa mais ficar lá. Ih, não tenho dinheiro para pagar a multa. Ih, não tenho mais pontos para gastar na minha carteira. Vou ser suspenso. Ih, que será da minha vida? Aquele peso que estava sobre você acabou. Porque quem vai pagar a multa? Jesus. Para quem vai os pontos na carteira? Para Jesus. Bom, é assunto do outro sermão, mas por que você foi considerado justo sendo injusto? Porque Cristo atuou na sua vida. Você agora vai passar em todos os sinais vermelhos acelerando? Porque você, inclusive, ama Jesus. E você é grato a Ele. Que você pensa, eu nunca mais quero passar por isso. Você entende como a graça pode afetar o seu cotidiano, as suas decisões, o jeito de você enxergar a vida? Quando Paulo diz assim, a lei e os profetas testemunham sobre essa justiça, ele está dizendo, desde Gênesis, tudo que foi dito e profetizado apontava para o sacrifício de Jesus. Leis cerimoniais apontavam para quem? Jesus. As leis morais apontam para o relacionamento com quem? Cristo. Todas as profecias, todos os relatos, toda a lei de Deus é testemunha de Cristo e do que Ele fez e faz e fará por nós. A lei pode te salvar? Não. A lei te condena. Por isso ela deve ser descartada? Então, vamos arrancar os radares. Alguém pode propor, nunca mais põe um radar. Demite todo mundo da CET. Porque esse é o problema? Não. Isso vai solucionar o pecado? Não. Acabar com a lei resolve o problema? Não. Porque o pecado vai continuar lá. Sabe, muitas pessoas ainda tentam usar a lei como escada para chegar a Deus, mas Paulo nos lembra que a lei funciona muito melhor como seta do que como escada. Para mim, o melhor símbolo da lei não é nem o espelho, escada ou qualquer outra coisa. É seta. Eu olho para ela, ela me conduz o olhar para Cristo. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, algumas palavras importantes para esse texto. Primeiro, justificado. O que é justificado? Declarado justo. Então, se você tinha a ideia de que a graça te salva, se você tinha entendido que ela te salvava, mas nesse texto você recebe o indulto, você recebe a cartinha, você recebe o e-mail dizendo, eu já te justifiquei. Pode viver livre. Você não é mais escravo. Você não precisa mais andar por aí com suas vestes rasgadas, porque Cristo te vestiu de novo. Entende isso? Declarado justo. Gratuitamente significa sem mérito humano. Pela graça, favor imerecido. Paulo está descrevendo esse cenário que eu falei de um tribunal, onde o veredito para você agora é justificado. Não significa que Deus ignora o pecado, mas Deus resolve o pecado na cruz. Ele tem o suficiente para te vestir com as vestes de glória. Glória a Deus.
Agora, eu queria ir um pouquinho lá para a cena de Adão e Eva. Outro dia eu estava pensando sobre isso. Como nós somos revestidos pela graça? Como? Pelo que a gente faz para se vestir? Pelo que a gente constrói? Então, eu deveria dizer as medidas desse terno novo que você tem que vestir? Eu deveria, de alguma forma, dizer qual é o tecido dessa roupa nova que você tem que pôr? Eu deveria me preocupar se você está vestindo as vestes novas que Cristo fez para você? Esse é o meu papel? Eu devo ser o vigilante da conduta dos meus irmãos? Não faz sentido. Porque quem é que me justificou? Cristo. Quem tem poder para mudar a minha vida? Cristo. Eu não tenho poder para fazer nada na sua vida. No máximo, o meu papel é, estando sujo e esfarrapado, sentar junto com você, outro sujo e esfarrapado, para dizer, vamos junto receber as vestes de Cristo. Amém. É só isso. Porque eu não tenho outras ferramentas. Romanos no capítulo 5, versos 1 e 2, complementa essa ideia. É o mesmo contexto, é o mesmo Paulo, é a mesma carta, é o mesmo assunto. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. O resultado de sermos justificados pela graça, mediante a fé, é paz com Deus. Essa paz é completamente diferente da paz humana. A paz com Deus não é não ter problemas, ter uma boa notícia, ter as contas pagas, saúde na família. Esse tipo de coisa é o que a gente espera de paz, né? Um dia em paz é aquele dia que você chega no fim do dia e tudo deu certo, você está aliviado, tranquilo. Fazem meses que eu não sei o que é isso. Então, que dia de paz é esse? Sabe? Que você acorda e não tem uma mensagem no seu celular te ofendendo. Que dia de paz é esse? Essa é a paz humana que a gente busca no nosso dia a dia. E essa paz humana, ela depende muito mais de eventos externos do que internos. Eu descrevi para você, por exemplo, a conta não paga. Depende muito mais de ter a conta do dinheiro na sua conta bancária, enfim. Depende de outras coisas. Não está dentro de você. Pessoas que te irritam. Você até pode se controlar, você pode fazer uma respiração, você pode fazer um exercício de perdão. Mas as pessoas irritantes existem e elas vão mandar mensagem 3 da manhã para te irritar. Não se preocupe, essas coisas existem. O que Romanos 5 está dizendo é bem diferente. Ele diz o seguinte: antes de você ser justificado, você estava separado de Deus. O abismo entre você e Deus. Agora há reconciliação. Sendo justificado, você pode se aproximar de Deus. Antes você era inimigo de Deus, desobediente a Ele, rebelde. Você fazia o que você queria, porque tanto faz Deus. Mas no momento em que você crê, você é filho. Antes existia condenação, agora existe aceitação. A diferença entre a paz de Deus e essa paz de espírito é que a paz humana depende das circunstâncias, a com Deus depende da cruz. A paz humana varia, cada momento você está diferente, com Deus permanece.
Você com Deus pode enfrentar enfermidade, luto, crises, porque a paz com Deus é maior do que tudo isso. Não importa o que acontece fora de você. Deus já te justificou e por isso você pode ter paz. Isso muda a forma como nos aproximamos de Deus. Depois, muda o modo como lidamos com a culpa. E por fim, muda a forma como enfrentamos o futuro. Já não vivemos tentando descobrir se Deus nos aceita. Vivemos sabendo que fomos aceitos por Cristo. Você não tem mais que ter dúvidas. Será que eu estou salvo hoje? Que pergunta sem sentido. Você crê em Jesus? Sim. Amém. Pronto. Está resolvido o seu problema. Mas eu fiz errado, mas eu não confessei. Eu espero que seja assim a sua vida, já que você é um pecador. Mas você sabe o caminho. Você não é mais um rebelde. Eu fico pensando na seguinte cena. E ela parece rebaixar o nível da graça, né? O poder da graça. Digamos que você esteja numa guerra de antigamente. Guerra de hoje é mais diferente. Por exemplo, a guerra na Rússia e na Ucrânia, ninguém mais nem sabe de que lado tá. Só cai bomba e mata todo mundo. Tudo está destruído. Não tem mais esse negócio de... Não tem mais regra, né? Não tem esse negócio de escola, hospital, tudo está destruído. Então, guerra de antigamente. Guerra de antigamente era o seguinte: de um lado vinha um exército bonitinho, com a roupinha, com bandeirinha, você sabia que era o seu inimigo, você mirava só naquele cidadão, nada de escola e tal, essas coisas, né? Regra do que acontecer. E do outro lado tinha um outro exército, também bonitinho, com seu uniforme, tudo bonito, cores diferentes para saber quem era quem, e cada um ficava um de frente para o outro, atirando um no outro para ver quem desistia. Guerra de antigamente. Antes de conhecer a Cristo, você estava no inimigo. Você era um soldado contra Cristo. Ok? Sim, em rebelião com Ele. Pastor, mas eu até gosto de Deus. Não. Você crê em Jesus ou não crê? Se você crê, você está do lado de Cristo. Se você não crê, você é inimigo. O que mudou na sua vida não é que você saiu da guerra. Pronto, agora tudo vai estar certo na minha vida. Não, você continua em guerra. O que mudou é que você trocou o seu uniforme. Você era do inimigo e agora você é do amigo. Você está do lado de Cristo. É isso que mudou na sua vida. Os problemas continuam, os seus desafios continuam, mas agora você está perto de Jesus. E o seu objetivo mudou. A maior necessidade do ser humano não é paz financeira, emocional, social. São coisas importantes. Mas a necessidade mais profunda é paz com Deus. E Paulo afirma: nós já fomos justificados. Essa imagem para mim é interessante, porque descreve um pouco quem nós somos e quem nós deixamos que os outros digam que a gente é. Porque você é um leão. E leão sempre, todos os desenhos, eu tenho um leão numa das imagens aqui do meu celular, eu gosto muito da figura de Cristo como leão. O leão sempre é descrito de frente, com essa juba majestosa, né? Com essa cara de serenidade, com esses músculos fortes. O leão sempre é descrito assim. Mas, se uma girafa fosse desenhar um leão, o ângulo que ela ia achar do leão é um ângulo assim meio desfavorável. Meio magrelo, meio sem pelo, um rabo que tem um pompom no fim. Um negócio que não é o
rei da floresta, né? Você, meu querido, é um leão. Você é majestoso, você é belíssimo, você tem valor, você é espetacular, porque Deus te enxerga assim. Não porque você seja de verdade, mas porque Ele te enxerga assim. Agora, as pessoas são meio girafas. Elas vão querer dizer para você, para se aproveitar de você, sempre, que você não é bem um leão. Que você e um pincher tá ali meio parecido. Que você e outro animal comum é a mesma coisa. Vão querer te pintar do ângulo da girafa. Não aceite isso. Porque a graça de Deus também te dá valor. Você é um leão. E se alguém disser o contrário, você diz: meu amigo, o problema é o seu pescoção. Eu queria concluir dizendo para você que a graça não apenas perdoa o pecador, ela o declara justo em Cristo. Amém. Você aceita, você quer viver dessa forma, você quer se entender dessa forma, eu convido você a mudar a sua perspectiva a partir de hoje. Fique em pé, eu tenho uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado por esta noite, obrigado por esse texto bíblico maravilhoso, por esse conceito e pela prática da graça na nossa vida. Por favor, nos faz fortes, porque o Senhor nos ama. Nos faz livres, porque o Senhor nos declara assim. Nos faz salvos, porque o Senhor pagou o preço pela nossa salvação. Que não estejamos por aí andando cabisbaixos, ou cansados, ou sobrecarregados. Que a paz em Cristo seja realidade na nossa vida hoje e sempre. Volte logo, Senhor, porque queremos que essa guerra acabe logo, porque não aguentamos mais a realidade desse mundo. E, por favor, que este lugar seja um lugar seguro de pessoas que se entendem assim e que se apoiam mutuamente nesse caminho rumo aos teus braços de amor. É isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Amém.